não quer saber de mim. Deus não se preocupa comigo. Se Deus se preocupasse comigo, eu não teria ficado desempregado. Se Deus se preocupasse comigo, eu não estaria a passar por uma situação de luto. Se Deus se preocupasse comigo, eu já tinha encontrado uma família, já teria sido pai e mãe. Estes são alguns desabafos que vamos ouvindo e muitas vezes alguns desabafos e pensamentos que vamos experimentando. Ficamos presos em nós mesmos, como se fôssemos os únicos a viver situações difíceis e como se Deus não se preocupasse ou se importasse connosco. Esquecemos que a Bíblia está cheia de histórias de pessoas iguais a mim e a ti, que experimentaram sofrimentos, angústias, desilusões, dúvidas e hesitações, que tal como eu e tu experimentamos. Pessoas que não tinham o seu foco nas circunstâncias, mas que depositavam a sua confiança em Deus. Uma dessas histórias está relatada numa das passagens propostas para este domingo, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 a 15. Nesta história, Abraão, escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação, recebe a visita de Deus. Esta visita acontece quando Abraão e também Sara, sua mulher, tinha 99 anos. Ou seja, aproximadamente 20 anos depois de Deus ter visitado Abraão pela primeira vez, ainda na cidade de Ur, na Caldeia, na altura em que desafiou Abraão para sair da sua terra, para sair de junto da sua família e para confiar em Deus que lhe iria dar um novo território, uma nova descendência. E Abraão e Sara, confiando na promessa de Deus, saíram da terra na qual habitavam e foram até à Palestina, até Canaã. Tinham decorrido então 20 anos desde esse momento e uma das promessas que Deus lhe tinha feito era que ele iria ser pai de uma grande nação. Mas neste momento, Abraão e Sara viviam um paradoxo, porque para ter uma descendência numerosa era necessário que eles fossem pais. Circunstância que, naquele momento, ainda não tinha acontecido. Coloquem-se no lugar de Abraão e Sara, com cerca de 100 anos. Apesar de toda a confiança que tinham em Deus e que tinham revelado ao longo das suas vidas, o que é certo é que esta promessa que Deus lhe havia feito de serem pais parecia já difícil de concretizar à luz daquilo que era a biologia, aquilo que eles tinham o conhecimento humano. E é neste contexto que Deus visita Abraão e Sara. E nesta visita, algumas ideias que devemos reter como ensinamentos para as nossas vidas. A primeira ideia é que Deus se preocupa connosco, é que Deus vem ao nosso encontro, Deus tem compaixão de nós, compadece de nós, dos nossos sofrimentos. O texto de Gênesis começa exatamente por aí, diz-nos que, de forma inesperada e sem que nada o fizesse prever, num dia normal, numa hora normal de calor, como era normal naquela área geográfica, Deus aparece a Abraão sob a forma humana e que era importante que aquela visita acontecesse naquele local, porque provavelmente, e Deus saberia, que Abraão estaria com a sua mulher Sara. E naquele momento era importante que tanto Abraão como Sara ouvissem o que Deus lhes tinha para dizer. E por isso é que Deus pergunta a Abraão: onde está a tua mulher Sara? E ele respondeu: está ali na tenda. Ora, Sara, diz a passagem, estava a ouvir a conversa à entrada da tenda, mesmo por trás de Abraão. É importante percebermos que nos momentos de dúvida, de dificuldade, de hesitação, Deus vem ao nosso encontro. O que pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar. Se calhar não da mesma forma que Abraão e Sara experimentaram, não presencialmente, mas através de um desconhecido, através de um amigo, através da sua palavra, através da ação do seu Santo Espírito, através da comunidade de crentes. Mas também é preciso pedir humildemente que Deus nos ajude a discernir estas oportunidades em que Ele se faz comunicar connosco, estes toques, estas ações que Ele realiza na nossa vida. O segundo ensinamento desta passagem, que está em Gênesis, é que, mais importante do que ser servidos, devemos estar preparados para servir os outros e para servir Deus. Portanto, na presença destes conhecidos, o coração de Abraão é impelido à hospitalidade. Ele foi ao encontro daqueles homens, convidou-os a ficarem consigo, na sua casa, na hora de maior calor. Permitiu-lhes que lavassem os pés, que descansassem para recuperar energias. Mandou preparar uma refeição, servindo-lhes pão, um vitelo novo e gordo, leite e manteiga, colocando-se ele próprio à disposição deles enquanto comiam. Esta também é uma lição para nós. Abraão
que ainda não tinha visto concretizar na sua vida uma das promessas que Deus lhe tinha feito, não tinha um coração amargurado, nem ressentido. Apesar de umas promessas de Deus não ter sido cumprida ainda. Ele era um homem grato com aquilo que Deus lhe havia dado. Procurava colocar as bênçãos que tinha, os seus bens, os seus alimentos, ao serviço dos outros. E no caso, inicialmente sem o saber, ao serviço do próprio Deus. A atitude de Abraão é uma atitude de serviço e não de exigência. Abraão não cobra, mas coloca-se à disposição dos outros e à disposição de Deus. Esta é a atitude que também devemos adotar. Mais do que olharmos para aquilo que achamos que temos direito, devemos olhar para aquilo que já temos. Mais do que exigir serviço, devemos estar disponíveis para servir. A terceira e última ideia a reter é que, para Deus, nada é impossível, que Deus é fiel às suas promessas e tudo acontece no tempo que Ele determinou. Na verdade, neste momento em que Deus visita Abraão e Sara, Ele volta a reiterar a promessa que havia feito, sendo agora mais específico no tempo. Ele diz: para o ano que vem voltarei à tua casa e na devida altura a tua mulher Sara terá um filho. Sara, que estava presente quando é feita esta revelação aliás que já tinha sido também reiterada a Abraão no capítulo anterior a este texto que vemos, Sara sorriu, diz o texto bíblico, expressando de algum modo, diria inconscientemente, a sua dúvida sobre a possibilidade de, através dela, Deus ir realizar ainda a sua promessa. Ela, que no texto refere que estava cansada e velha. Portanto, Sara duvidou não da promessa, mas que eventualmente essa promessa pudesse ser realizada através dela, que já estava velha e cansada. E é neste momento que, no versículo 13, Deus refere: será que para o Senhor isso é uma coisa assim tão difícil? Será que Deus, que criou todas as coisas, que conduziu Abraão e Sara desde Ur até à terra prometida, que os tinha protegido até àquele ponto dos inimigos, que os tinha abençoado com bens, com comida, com o território que estavam a ocupar, será que para Ele era assim tão difícil dar um filho a Abraão e Sara? Claro que não. Mas nós medimos o poder, a autoridade e as ações de Deus com base no nosso conhecimento humano, o qual também Ele é limitado. E por isso nos é tão difícil confiar na capacidade de Deus para fazer o impossível. Deus tem todo o poder e a autoridade e é fiel às suas promessas. Assim, quando no nosso coração tivermos a experimentar as dificuldades, as angústias e as tribulações dos nossos tempos, o nosso coração não deve duvidar do poder e da fidelidade de Deus. Devemos responder com esperança e fidelidade, confiando no amor e misericórdia de Deus e na sua autoridade sobre todas as coisas. Que Deus possa guardar estes ensinamentos no nosso coração e nos possa continuar a abençoar.